Ok, bem-vindo ao Tadel, aula 8. Você que está em pé pode encontrar um lugar para sentar, chamar nossos juízes aqui, o Tércio e o André aqui para frente, os jurados da nossa prova. Pode avançar para o próximo slide. Não sei se você se lembra na faculdade de uma coisa chamada prova surpresa. Hoje temos prova surpresa. Então, no inglês a gente chama isso de pop quiz. Pop quiz. Não. Tem que ficar aqui, Zé. Prova surpresa não quer dizer que tem que ir embora. Nós temos 2 jurados aqui para saber se as respostas são corretas ou não. Eu preciso ajuda do Maidana. Marca 25 minutos e depois tu me chama, tá? Então, nós vamos começar assim. Enquanto o pessoal vai entrando, pode passar para o nosso painel da prova. Então, nós temos aqui várias perguntas em 3 colunas, né? Que valem certos pontos. Uma pergunta, claro, só pode ser feita uma vez. Então, vai ser homens versus mulheres hoje à noite, para ver quem está mais ligado nas primeiras 8, né, primeiras 7 aulas do Tadel. Então, nós vamos já começar com... Você pode ir fundo, pode ir nos 400 pontos se quiser, mas tem 3 categorias aqui, nossa prova surpresa. Apostila, discipulado 1 a 1. Temos batismo do Espírito. A gente falou bastante sobre esse assunto. E temos Rota 413. Então, quero dar a oportunidade de qualquer mulher, elas vão ir primeiro, desse setor aqui, pode levantar a mão e escolher qual é a pergunta que as mulheres vão poder responder para começar e quantos pontos vocês querem. Pode escolher qualquer um das nossas colunas aí. Qual é uma mulher com coragem aqui desse grupo vai escolher a pergunta? Pode, Miriam. Então é tu. Miriam... Tá certo. Pode escolher uma pergunta. Não é tu que tem que... Qualquer mulher pode responder, mas pode selecionar uma coluna aqui para algum fator de pontos aí, para ver se as mulheres já saem na frente. Discipulado 1 a 1 para 100 pontos, 200, 300 ou 400. Clica aí então, Kevin. 300, discipulado 1 a 1 para 300 pontos, mulheres. Pode clicar em cima ali. Vai com o mouse, foi. Pergunta, qualquer mulher do auditório pode ajudar, vamos ver se as mulheres já saem na frente. Qual o propósito do discipulado? Nós temos dois jurados aqui para dizer se a resposta está certa ou não. É a apostila, então é uma coisa que vai sair da apostila. Qual é o propósito do discipulado? Pode ler direto. Raquel vai fazer pontuação direto para as mulheres, não? Quem está pronto? Qualquer mulher do auditório pode responder. Para deixar os homens para trás, 300 pontos. Vamos ouvir bem alto aqui. Pode formar o caráter de Cristo no discípulo. Tu acha que passa isso aí? Tá, avança um slide para ver se é essa a resposta. Página 10.1. O que diz ali? 10.1. 10.1. Propósito do discipulado. Diz alguma coisa sobre formar o caráter de Cristo aí? O discipulado não está acima de nós, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Todo aquele que estará bem preparado. Então, ponto 1 está ali na apostila. Eu acho que vocês aceitam a resposta ali como válido? Sim. 300 pontos, vamos bater palmas para as mulheres. 300 pontos. Volta para a página inicial, já não vale mais então o 300. É só clicar ali embaixo, Kevin. Agora os homens. Vamos convidar os homens desse setor aqui. Shane, eu acho que só a gente podia pedir um pouquinho mais de animação para as mulheres, né? Mas eu acho que os homens vão se animar mais agora. Os homens vão se animar mais, é isso aí. Se animar mais. Tá certo. Isso aí. Daqui, Joel, escolhe uma pergunta para os homens aí. Já estão 300 pontos atrás. Espírito Santo, e qual ponto que você quer?
400, foram fundo. 400 pontos do Espírito Santo. Mostra aí a pergunta, por favor, Kevin. Clica aí. Espírito Santo para 400 pontos. Diga 7 dons do Espírito Santo descrito na Bíblia. 7 dons, vale 7. Vamos começar aí, contar. Qualquer homem pode gritar. 7 dons do Espírito. Não fruto, dons do Espírito. Não, mas eles têm um lado feminino. E eles são bem sensíveis. São sensíveis, né? Desculpa. Tá, o homem que vai responder pelos homens, então. Ali. Profecia? Ministério? Línguas. Deu 7 já? Vamos bater palma para os homens, 400. Os homens estão com 100 pontos adiante. E mais animados, né? E mais animados. Mas mulheres podem recuperar. Tá, alguma mulher desse setor aqui, então, pode selecionar a pergunta. Clívia, o que vocês querem? Vamos voltar para a original ali. Slide original. Clívia, qual é a pergunta para as mulheres? Da Rota 413, bota aí, 400. Vai marcando aí atrás os que já foi, tá? Para eles não mudou a cor como a gente queria. Quais são... tá vendo como é que é? Quais são as ordenanças que simbolizam a nova aliança? Vocês devem imaginar que eu digitei isso, mas na realidade não foi. Mas o cara que digitou estava com dor de cabeça, por isso não está aqui hoje. Mas poderia ser. Quais são as ordenanças que simbolizam a nova aliança? Isso aí é para as mulheres. É a Rota 413. É lá. Já falou? Pode falar. Vamos bater palma, vale a pena isso aí? Tá certo? Tá certo? Resposta. Obrigado. Tá, voltamos. Então, quanto é que é o score? Tá quanto? As mulheres estão com 700 para 400. Mulheres estão adiantadas, 700 para 400. Vamos voltar. André, para os homens, escolhe uma pontuação aí, uma pergunta para os homens aí, André. Já foi, né? Só tem 400, só tem apostila. Então... clica aí, 400 da apostila, discipulado 1 a 1. Lendo Mateus 16, 24 a 28, cite as 4 verdades que os discípulos aprenderam sobre o discipulado. Homens, tem 4 verdades, 4 pontos, vale 400, tem 4 pontos, vocês estão atrás, pode ir para frente. Está 700 a 400. Onde é que tem um homem que vai achar a resposta? Temos mais uns 15 segundos aí para um homem se levantar. Peraí, temos aqui, fica em pé, por favor. Fala bem alto. Entender a razão do discipulado, perceber a recompensa do discipulado e se lembrar da origem real do discipulado. Vai para a resposta, ver se está certo aí. Página 21. Está certo, então vamos bater palma para os homens. Então, nós estamos agora 800 para os homens, 700 para as mulheres. Alguma mulher lá daquele setor terceiro, lá daquele pedaço de pizza assim para lá. Pode ser Kelly. Kelly, seleciona uma pergunta para as mulheres aí, Kelly. Tem que ir lembrando o que não foi usado. Tá, batismo do Espírito Santo, 300 pontos. Tá bom, pode clicar aí, vamos ver o que vai acontecer.
Qual o texto que descreve o batismo com o Espírito e com fogo, citado por João Batista? Esse é o material que nós passamos aqui, conversamos até num simpósio. Qual é o texto da Bíblia? Mulheres, valendo, tem mais uns 15 segundos. Alguém vai se levantar? Google, queimando fogo lá, o Google, né? Lembrando que o tempo está acabando já. Não é muito sensível, não. Eu falei certo, falei cedo demais. Aqui, por favor. Mateus 13, Certa 11. resposta. Tá certa a 300 resposta. pontos para as mulheres. Então, era 800. Minha matemática está meio devagar. Agora as mulheres estão com 1.000 e os homens com 800. Ei, mulheres! Legal. Vamos voltar lá para o início. Homens, algum homem, então, desse setor aqui, pode ser qualquer homem, pode ser Noemir, então. Noemir, selecione, Noemir, uma pergunta para os homens responder aí. Qual uma pergunta que não foi selecionada ainda? Agora virou o jogo da memória. Trezentos da rota. Quem é o Espírito Santo? Os homens vão ter que responder isso aí, ó, profundo. Isso é uma coisa que vem dentro da rota, dentro do... O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Mateus 21, 19. Amém, olha só, estão com a rota aí, vamos para frente ver se a resposta está certa. Página 13, é isso aí? Ponto 1. Acerta? Então os homens passam à frente por 1.100 a 1.000. Vamos bater palma para os homens. Tá. Mulheres, vocês podem passar adiante. Por enquanto ninguém falhou. Alguma mulher dessa fileira aqui pode fazer a seleção da pergunta. Então é tu, Dani. Qual a pergunta aí que você quer fazer? Eu acho que 300 e 400 já foram tudo. É de 200 para 100 agora. Batismo do Espírito Santo 200. Em que momento o cristão é batizado no Espírito? Valendo 200 pontos para as mulheres. Quem é que vai responder? Quando o cristão aceita Jesus, vamos para os jurados. Aqui na minha anotação diz que é o Ranulfo que vai responder essa. O Ranulfo que responde. Tá certo? Quando o cristão aceita Jesus é que vem o Espírito Santo, o batismo? Isso aí, tá certo. 200 pontos para as mulheres. Agora passa ali, ó. As mulheres estão com 1.200 e os homens estão com 1.100. A matemática está ficando mais difícil. 1.200 para 1.100. Mulheres estão na frente. Homens. Algum homem lá daquele setor daqui. Pode ser Ricardo. Escolhe uma pergunta, Ricardo. Apostila para 200 pontos, por favor. Vamos lá, Kevin. O que é? O que diz? 3 razões para fazermos discipulado. Da apostila. Não é alguma coisa que tu inventou na cabeça aí. Tem que sair da apostila isso aí. 3 razões para fazermos discipulado. Porque o papai mandou, que vai deixar o teste feliz. Não é isso aí. Tem que estar no discipulado. Na apostila. Aqui. Que página? Página 9. Vai para frente, vamos ver se é a mesma coisa que a gente achou aqui. Página 15. Deixa eu vir para o juiz. Só um segundo, vamos ouvir aqui, pode falar. Página 9. Está aqui? O que você tem aqui? Então, é importante ele responder, mas o que fazer, né? Então, vocês estão dando os pontos ou não? Vão dar os pontos ou não? Então, os jurados vão dizer, o que é? O mesmo capítulo,
O que aconteceu? É o mesmo capítulo, mas como o texto diz que é uma peguinha, porque a resposta está mais adiante. Mas os jurados vão dizer se estão vários pontos ou não. Ó, nós vamos ler juntos a pergunta, tá? 3 razões para fazermos discipulado, né? Então agora eu vou passar para o Tércio que vai responder o resto. Vai lá, Tércio. Ok. É sempre assim, quando a coisa pega fogo, cai para mim. Sempre assim. Bom, meu querido irmão, o irmão foi bem feliz na sua resposta, porém havia um peguinha aqui. Porque a questão que o irmão respondeu, 3 razões porque o discipulado é importante. Mas a pergunta ela é outra. Parece muito, mas não é a mesma. Que é 3 razões para fazermos. Essa está na página 15. E lá diz assim, 3 razões para fazermos discipulados. A brevidade da vida, um senso de responsabilidade e o desejo de aplicar a vida em algo que realmente tem valor. Então, infelizmente, os homens erraram. Mulheres, saiu a resposta aqui, só que foi ali primeiro. Se quiser fazer recurso, meu irmão, após isso, se apresenta o recurso à mesa, faz favor. Sim, é muito importante. Não, tudo. Vamos dar 25 pontos Nada. Tá bom, então. Pessoal, as mulheres continuam na frente, 1.200 para 1.100. Agora volta para as mulheres. Essa aqui é a cartada assim, aquele gol de matar o jogo. Então, mulheres, alguma mulher lá daquele setor lá pode fazer a pergunta. Quem é que está lá que poderia ter força e coragem para fazer a pergunta? Evelyn, escolhe uma pergunta, Evelyn, para nós. É só de 200 e 100. E tem que ser assim, 200 é só não, é só 100 agora? Tá, o do meio tem 200, os outros é tudo 100. 200 então, batismo do Espírito Santo para... desculpe, rota então, 200, é isso que quer? Ela quer 200. 200, rota 413, para as mulheres passar bastante na frente. Rota tem 200. O que precisamos fazer para sermos salvos? Olha, rota, o que precisamos fazer para sermos salvos? Tem que ser uma resposta ali da rota. Salvos. Alguém está falando... Está vindo uma voz assim. É o anjo do Senhor. Mulheres, ali, Daphne, respondendo pelas mulheres. Qual é a página que tu está? Página 8, crer em Jesus. Vamos adiante aí, vamos ver se está certo. Só um momentinho, é só essa a resposta, página 8, ou tem mais alguma coisa? Vamos adiante aí. Vai para a resposta. Pode avançar para a resposta. Crer em Jesus, página 8. Kevin, pode avançar para a resposta aí? Página 8.8. Romanos 1. Tá, a página está certo, é a página 8. Tem esses versículos aí. Esses versículos incluem crer em Jesus, crer no coração, confessar com a boca. O que vocês acham, jurados? Pontuação inteiro? Olha, nós chegamos a um conceito, consenso aqui, de que a resposta está exata. Tá bom. Entendendo que depois daquele capítulo fala que crer não é só você acreditar que existe Jesus, mas crer é você se entregar. Mas tudo bem, caiu dentro, né? Só para enfatizar, as mulheres podiam dar uma resposta um pouco mais completa. Mas está certo. Podia ter. Então, qual é a pontuação então? Voltando para os homens, então, nós temos agora as mulheres com 1.400. 1.400 contra 1.100. É isso mesmo. 1.400 contra 1.100. Elas estão com 1.400, homens com 1.100. Homens, por favor, vingue sua existência aí. Aí, ó. Homens do meio aqui, ó. Qualquer homem
Inclusive, Carlos, pode escolher uma pergunta, Carlos. Então, qual é a pergunta? 100 pontos, batismo do Espírito Santo. Vamos lá, então. Vamos lá. Pode ir, Kevin. Cite 3 ações do Espírito Santo. Homens, estamos falando sobre material que foi passado aqui, talvez fora do próprio material. Pode estar dentro, mas é material que a gente falou aqui. Consola, é nosso advogado. Falta uma, Consola. É isso aí, Lobardo. Convence, consola e é o advogado? Tá certo, tá certo, tá certo. 100 pontos para os homens. Então, quantas perguntas faltam, Maidana? Quantas perguntas faltam? Tem 2? Quantas Tá. perguntas, Lombardi? Não, as mulheres estão Uma com... da rota e uma do Tá. discipulado. Um homem. Mulheres, última pergunta de vocês, qual é? Não, foi 100 pontos, porque... Ou 100 da rota ou 100 do discipulado. Vamos, Renata, escolhe 100 da rota ou 100 do discipulado. Qual que você quer para as mulheres? 100 aqui do discipulado. Então vamos lá. Foi. Os homens estão com 1.200, as mulheres com 1.400. Vai lá. Cite as pessoas envolvidas no discipulado. Discípulo. Tá certo? Olha para frente. Vai lá. Pergunta para frente, discípulo, discipulador, Lobardo. Página 11. O que é que diz página 11? Aqui, ó. Só faltou Jesus. Só faltou... Então, Lívia, só faltou a pessoa principal assim no discipulado. Só. Como diria Então. a Vitória, absurdamente absurdo esse negócio. tá certo. Agora eu vou dar uma chance para os homens responder a pergunta que as mulheres... Faltou quem, homens? 100 pontos para os homens. Tá. Então, o que está acontecendo? A propósito, eu tenho uma proposta que se tire 300 pontos das mulheres com esse eu aí. Desculpe, não está... Vamos consultar o livro do Lobardo. Isso está na regra? Não, então gostaria de fazer, mas tá assim, ó, tá 1.400 a 1.300 agora. Né? As mulheres tá 1.400. Os homens têm uma pergunta. Pode empatar ou não? Pode ser? Ou tu quer tirar os 300 pontos? Olha, No coração tá assim. de graça recebeste, de graça dai. Vamos derramar graça nas Tá irmãs. certo. Tá bom, não, mas os juízes estão aqui para isso. Ah, verdade. Verdade. Mas continua, muito obrigado. Tá certo. É isso aí. Registra isso no cartório do Pré-SAR, por favor. Faz o registro do cartório e nós vamos entrar no... Isso aí. Então é o seguinte, chegamos para a última pergunta. Faltam 2 minutos. Ó, Faltam 2 minutos. olha, como... A minha querida irmã, a gente compreende essa agitação interior, mas há uma explicação para isso. A mesa aqui, os jurados consideraram que a resposta dos homens foi dada parcial, porém manifesta. Ele deu 2 e disse, mais uma aí, gente, mais uma. Então ficou claro. A outra irmãzinha deu como posicionamento. Então houve uma infelicidade que merece um desconto grande, mas nós ainda vamos derramar graça para as irmãs, porque esta não podia errar, esta não podia. Mas nós vamos derramar graça às irmãs. Na verdade, E como... qualquer protesto pode Hein? ser feito em 3 vias no cartório do Pré-SAR. Shane,
Não, e autenticar no cartão Isso. do Beto. Sim. Pode Beto passar no Beto lá. É verdade. Não. Muito bonito. Chegamos à última pergunta, pessoal. Muito Ó, obrigado. Shane, na verdade, como diria a Vitória também, é inconcebível agora, nesse momento, essa colocação, porque não Exato. passou o tempo hábil para fazer a Mas colocação. muito obrigado. Né? Te agradeço. O Zé vai homologar isso minuto. aí. O Zé vai homologar isso aí. Nós temos 1 minuto para ver se os homens conseguem empatar ou perdem. Então não vamos ser... Última pergunta vai para os homens. Ou empata ou perde, qual o resultado do pecado? E isso vem da rota, hein? Então, eu ouvi a resposta aqui. Morte. Vamos ver aí, vai para o que diz aí? Vai adiante. A palavra morte, página 5:3, rota 1, o que diz ali? Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Empataram os homens no final! Homens, parabéns. Mulheres, realmente vocês, os homens só conseguiram empatar com vocês. Shane, Graças a Deus. a gente como jurados aqui, a gente só queria parabenizar os homens pelas respostas completas que vocês deram, né? E eu quero parabenizar as mulheres. Parabenizar as pela graça. mulheres também. Vocês foram quase muito bem, mas foram bem. Pessoal, graças a Deus. Nós vamos agora pegar toda essa energia e abrir o manual, ali o discipulado 1 a 1. Eu quero chamar um dos nossos jurados para vir aqui. Nós vamos falar nesse momento sobre... Esse é... Mas não tem mais. Tem? Não, é para ser... Glória a Deus. Aleluia. Tá certo. Nosso jurado estava esperando que era um pouquinho mais adiante, mas a gente... Mas estou aqui, estou pronto, preparado. Queridos, discipulado 1 a 1, página 31, vamos juntos para lá. E eu já soube, né? Já soube pela Martinha, pelo discípulo André hoje no discipulado e por alguns amados aí que domingo foi uma bênção aqui, né? O nosso querido José Luiz foi usado por Deus aqui. Foi bênção, gente? Nossa, glória a Deus, hein? Eu cheguei hoje aqui e já estavam me apresentando a demissão aí. Ó, não precisa mais de você não. O negócio tá bom, rapaz. Oh, glória a Deus, né? Gente, vamos olhar juntos para Jesus como discipulador hoje à noite, tá bom? Página 31. Eu tenho aqui alguns minutos para fazer a primeira parte. Eu queria ler com você. Vamos para a página 31. Eu quero ler essa introdução e vamos basicamente focar um pouco aqui nessa introdução. E depois, o que der, nós vamos fazer aqui. Esse é o capítulo que você precisa ler com calma, né? Essa semana, ok? Investir. Vê se você concorda com isso aí. Investir intensa e dedicadamente em alguns poucos produz o fruto que dura mais e que mais se sustém ao longo do tempo. Jesus tinha muitos, uma multidão seguia, certo ou não? Certo ou não, gente? Mas ele precisou tomar uma decisão de investir em muitos ou em poucos. Provavelmente, se ele tivesse tomado a decisão de investir em todo mundo, nós não teríamos realmente visto esse movimento do Espírito acontecendo, né? Então, o que a gente está lendo aqui é que produz um fruto que dura mais e mais e que mais se sustém ao longo do tempo. Que características tinha o modelo discipulador de Jesus? Responder a essa pergunta nos obriga a revisar o ministério de Jesus e as maneiras como ele se relacionou com os seus discípulos e as pessoas que o seguiram. Aí a gente tem que ir para Lucas 4, versículo 16, porque Lucas 4,16 é o momento que Jesus está numa sinagoga lá em Nazaré, e ele faz uma declaração bem importante. Ele, como um piedoso judeu, não é? Ele frequentava a sinagoga, e nesse dia então ele vai àquela sinagoga e ele vai fazer uma declaração muito interessante. Eu queria convidar você a ler isso comigo. Ele
recebe o livro do profeta Isaías, se põe em pé e ele lê a seguinte porção do profeta Isaías. Isaías 61, versículo 1 a 2, diz aí: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porquanto me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Olha que interessante aqui o que estava acontecendo. Tenta imaginar, tá? Jesus lá na sinagoga em Nazaré, a cidade onde ele havia sido criado, e ele, num desses momentos lá na sinagoga, ele se levanta e recebe então o livro do profeta e lê essa parte do livro, e depois que ele lê essa passagem, presta atenção, ele vai declarar algo muito, mas muito, muito cerne ali, muito importante, que é o que está em negrito na sua apostila. Ele disse assim: hoje se cumpriu esta escritura na presença de todos vocês. E aí, Jesus, a partir daquele momento, ele começa o seu ministério, e a sua agenda ministerial, então, envolve exatamente o texto de Isaías. Ele está dizendo: olha, a partir de hoje, eu vou exatamente colocar na minha agenda isso aqui. E começa a desenvolver o seu ministério. E aí, queridos, a gente vai hoje olhar para isso e tentar perceber que, ao longo desses 2000 anos de história, ainda hoje a nossa missão, ela é reproduzir aquilo que Jesus tomou para si como seu ministério e realmente exercer esse ministério. Eu queria, a partir da página 32, ler com vocês aqui algumas coisas e destacar alguns pontos aqui. Primeiro, Jesus decidiu caminhar junto com outros. Ok? Há um provérbio africano que diz o seguinte: se queres ir rápido, vai só. Se queres ir longe, vai junto com outros. Deixa eu dar uma dica já aqui de cara para você. Sabe por que eu não fui sozinho para Santarém? Eu ia com a Martinha e ia levar provavelmente 1 ou 2 casais comigo, mas por conta do ajuste de agenda das meninas, nossa, da Martinha, nós decidimos então ir só eu. E nós então, eu não podia ir sozinho, porque uma das coisas que eu aprendi com Jesus é que Jesus nunca andava o quê? Nunca andava sozinho. Ele nunca estava sozinho. E no processo de formar discípulos, querido, é fundamental o princípio de que você pegue o seu discípulo e vai fazer coisa com ele. Por exemplo, vai visitar com o seu discípulo. Vai pegar o seu discípulo e evangelizar com o seu discípulo. Vai fazer coisas ministeriais com Jesus, com os seus discípulos. Quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que ele oferece o privilégio para os seus discípulos de participar do seu ministério. E aí você imagina se Jesus estivesse pregando lá para a multidão, reunido mais de 5.000 pessoas, e ele estivesse ali sozinho, naquele momento em que houve aquela multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Você acha que teria sido uma frustração ou não para os discípulos participarem daquele momento, se eles não tivessem participado? Claro que sim. Teria sido frustrante para eles. Mas Jesus estava com os discípulos sempre, caminhando, né? Jesus, quando manda que eles vão para realmente pregar o evangelho, Jesus manda que eles vão como? Sozinhos ou 2 a 2? 2 a 2. Então você precisa entender que o ministério de Jesus, ele discipulou sempre com alguém do seu lado, sempre andando junto. Tudo bem, gente? Está claro isso? Então você precisa começar a olhar para a sua própria vida como discipulador e entender que você precisa se ver mais com alguém do seu lado, não sozinho, fazer mais coisas juntos, né? Eu vou falar amanhã, lá em Torres, amanhã à noite, né? Eu peguei já 2 discípulos hoje, fui do Zé primeiro, vai comigo, Zé, lá para Torres. Por quê? Porque eu vou ter 2 horas de viagem. Gente, olha a bênção de eu poder estar com meu discípulo 2 horas. Falei: Zé, vai comigo? Mas o Zé não vai poder ir amanhã, né? A gente teve nosso tempo hoje já, foi uma bênção, mas eu queria um pouquinho mais de tempo. Vamos lá, Zé, amanhã e tal. Ele não vai poder por conta da agenda dele. Aí fui para um outro discípulo, né? O outro também, amanhã à noite, está na célula, não vai poder ir. Mas eu já estou com outro aí, vou levar um comigo. Eu não posso andar sozinho. Então eu vou andar com meu discípulo. Imagina, nós vamos ter 4 horas para abençoar a vida daquele cara lá. Vai ser uma bênção.
né? Então, andar junto. Tudo bem, gente? Olha a última parte, né? Dentro do ponto A ali no meio, vamos ali para o meio, a gente pode ler ali uma parte bem interessante. Além do mais, Jesus não ocupava suas energias construindo uma imagem que provocasse respeito e veneração por parte dos seguidores, pois sua autoridade não emanava da imagem que projetava, mas da sua própria essência. Além do mais, tratou de deixar essa lição em seus discípulos quando lhes pediu que dissesse qual era a opinião que eles tinham sobre ele. Com certeza, cada um disse o que sabia das muitas coisas que falavam sobre ele. Profeta, curandeiro, desordeiro, rebelde, agitador, endemoniado, mestre. Jesus não discutiu sobre as diferentes opiniões, apenas pediu a opinião pessoal deles. Nem sempre estamos dispostos a escutar as opiniões que existem sobre nós. Ao invés disso, gastamos tempo e empenhamos muitos recursos, edificando nossa própria imagem. Há pastores que se vestem de pastor de manhã até à tarde, e até mesmo durante as férias. Outros, até seus filhos e esposas, têm que chamar de servo, ou pastor, ou apóstolo, igual aos seus membros lá na igreja. Sem dúvida, não é debilidade mostrar que somos o que somos e como somos, pois o Evangelho sempre será um tesouro em vasos de barro. É uma das coisas que nós decidimos como equipe pastoral aqui, é uma decisão consciente nossa, é nós nos mostrarmos para vocês, gente. Eu lembro que 2 domingos atrás eu estava dizendo aqui para vocês como eu estava, né? Como foi a minha semana. Eu estava muito mal, 3 dias muito mal. Eu poderia chegar domingo aqui e fingir que estava tudo bem, não poderia? Mas nós não queremos que vocês construam uma imagem de super-heróis aqui. Discípulos são pessoas de carne e osso que estão olhando para Jesus e encontrando em Jesus o que precisamos para a nossa jornada. Agora, uma das coisas importantes aqui que ele quer ressaltar é que o caminhar juntos expõe você, é ou não é? Eu levei esses 4 discípulos comigo lá, não é, para lá. Eu sabia que eu estava me expondo lá, ia ver muita coisa que eu nunca tinha visto. Eles podiam ver reações minhas lá, como viram. O que eu penso, o que eu não penso, o que eu acho, o que eu não acho. Você não pode ter medo disso, certo ou não, gente? Né? Vai levar o cara de carona, o cara vai te fechar no carro, ele vai ver como é que você reage. É assim mesmo, não é? Mas nós estamos nos expondo mesmo. Eu gosto dessa última frase ali, olha só. O discipulado fortalece o discípulo e torna vulnerável o discipulador. É ou não é uma verdade isso? É uma verdade, meu amado. Né? Você está ali fortalecendo seu irmão, seu discípulo, mas você está ao mesmo tempo tornando-se vulnerável, se expondo. Mas olha o final dessa frase aí, que diz: mas tudo bem que seja assim, pois muitas vezes o drama da solidão ministerial nada mais é do que a colheita de haver semeado durante anos uma imagem de onipotência. Ou seja, às vezes a gente termina a nossa vida sozinho, porque a gente quer mostrar-se uma coisa tão forte e poderosa que a gente afasta as pessoas, né? Então, lembre que vale a pena essa jornada. Tudo bem? Pausamos aí. É isso, Shein, nosso tempo. Meu tempo está aí? Deu meu tempo? Falta 3 aí. 3 minutos. Então tá jóia. Segundo passo ali, formar vidas, tá? Amados, olha o que está escrito ali. Nesse caminhar junto de Jesus e seus discípulos, a formação de cada vida era um processo contínuo e dinâmico. Jesus não apenas lhe ensinou a orar, mas também orou com eles. Não ensinou a perdoar, mas eles viram Jesus perdoando quando ele bradou lá da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por isso, no tempo como o nosso, onde a religiosidade abunda, o mundo necessita do exemplo palpável de vidas transformadas, não da última novidade espiritual. As pessoas desejam poder dizer: eu quero viver como ele ou como ela. Amados, foi o que a gente viu lá agora em Santarém, né? A gente ouvia muita coisa, ouvia. Mas Deus me falou exatamente assim: filho, você tem que terminar esse ano indo a Santarém, porque eu vou te mostrar coisas lá. E eu vi coisas que eu ouvia em Santarém. Nós saímos de lá, né, equipe, dizendo assim: olha, cara, é diferente. Você ouvir é uma coisa, você vê. A casa que nós ficamos já testificava tudo que nós tínhamos lido, tudo que eu tinha ouvido. E depois o que a gente viu durante os 6 dias lá. Então, amados, deixa eu falar uma coisa para você: não se faz discípulo falando o que tem que fazer o outro, o que seu discípulo tem que fazer. Se faz discípulo o quê? Fazendo o que Cristo fazia, e ele vê que o que você fala, você o quê?
você faz. Tá? Então guarda no seu coração isso, porque a maior lição aqui para nós é essa: fazer discípulo pelo exemplo. Você forma, não é? Formar vidas leva tempo, isso é possível fazê-lo quando o discípulo e discipulador compartilham o caminho. A mera transmissão verbal de ensinos, página 33, o último parágrafo ali do item B, tá? A mera transmissão verbal de ensinos não é suficiente. Jesus estava disposto a gastar tempo e se expor na formação de vidas. Amém, queridos? Amém? Intervalinho de 5 minutos, é isso? E aí a gente toma um banheiro, uma aguinha e já volta aqui para a nossa última parte aí do nosso tempo discipulado 1 a 1. Ô, Alfredo, ele já fez pra Vitória, sabia?
Esse item... Não, para todos não. Vamos lá, gente. Vamos voltar aqui. Página 33. Vamos seguir em frente. Olhando para Jesus como discipulador. Ok, queridos? Vamos relembrar qual foi o primeiro item dele? O que Jesus fazia, gente? Ele caminhava junto, certo? Caminhava junto com outros. Depois, a jornada de Jesus era focada claramente em formar vidas. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Hoje eu estava pensando, né? Rapaz, eu acho que eu vou mudar o slogan da gente. Porque amando pessoas e cuidando bem delas, está colocando muita gente na posição assim de... Ai, cuida de mim, coitadinho. Rapaz, Jesus mandou a gente formar discípulos. Né? Então, fiquei pensando, amando pessoas e formando discípulos. Que aí o cara começa a entender que não é para ficar passando a mão na cabeça dele, não. Falou comigo muito forte. Sim, meu amado. Eu estou cuidando de você, porque você foi chamado para ser discípulo. Sabe? Esse negócio... a comunicação é um desafio, né? O alvo de Jesus não era ficar passando a mãozinha e cuidando não dos dói das pessoas. Ele se importava com as dores, necessidades, tudo isso era verdade. Mas o alvo dele era fazer discípulos, né? Então, aqui o terceiro ponto é muito interessante. Eu queria agora olhar para você, convidar você a olhar para este olhar lindo de Jesus. Olha lá. Jesus fazia discípulos fixando os olhos no que as pessoas poderiam se tornar, vir a ser. Gente, você tem discípulo que você olha para o cara assim e você diz, meu Deus, é complicado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele sempre pensava no que a pessoa poderia vir a se tornar. É muito legal essa visão, por quê? Porque no seu discipulado, você precisa às vezes realmente olhar para o seu irmão, não no que ele é aquela hora, mas no que ele pode vir a ser, como Jesus o vê, sabe? Não como você vê, mas como Jesus vê. Isso é muito importante nos nossos próprios relacionamentos. Por exemplo, esposa, olha para o seu marido, no que ele pode vir a se tornar em Jesus. Olha para a sua esposa, no que ela pode se tornar em Jesus. Porque esse é o olhar que Jesus tinha. Essa era uma das qualidades mais destacáveis em Jesus, porque ele via as pessoas não como que eram naquele momento, mas como elas viriam a ser. Ele via em cada um modelo acabado e os tratava de acordo com essa visão. Então, quando ele escolheu os 12 lá, você acha que os 12 estavam prontos ou não? Claro que não, gente. Olha lá, Jesus disse que faria deles, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E Jesus não ficou focado na limitação intelectual dos discípulos, social, racial, nem desanimado com outras características de temperamento, né? Você imagina que com Pedrão ele foi lidando com Pedrão o tempo inteiro, né? Então, gente, é muito lindo ver essa história mesmo aqui, porque Jesus viu no que eles poderiam se tornar, ok? E aí a gente vai ver que Jesus, ele tinha esse trato com as vidas, né? Olha lá, o ponto de partida para o trato com as vidas era a sua visão do produto final. Somente ele podia ver uma mulher fracassada e vazia, com a vida familiar destruída, sendo a primeira missionária aos samaritanos, a mulher samaritana, né? Que coisa mais linda. Todo o diálogo com ela, ele o teve na certeza que um dia, no interior dessa mulher, frustrada e pecadora, correriam rios de água viva. Então olha aqui para mim, porque o discipulado é crer no potencial transformador do Evangelho e no poder restaurador de Jesus Cristo. Você acha que se você olhar para o seu discípulo assim, você vai ajudá-lo ou não?
Por exemplo, eu vou citar um exemplo muito legal aqui que tem. O Christian. Christian foi instrumento de Deus na vida do Márcio, para a conversão do Márcio. Né, Márcio? O Christian era nosso seminarista. Christian, levanta aí, muita gente hoje não te conhece. Legal ter o Christian aqui. Christian é pastor da nossa igreja lá no Partenon, a igreja que já é independente hoje, autônoma. Ele está lá realizando o ministério com o pai dele. O Christian, quando era seminarista nosso aqui, ele encontrava com o Márcio sexta-feira, que era o dia da pegada, o dia que o Márcio perdidão, no mundão, enterrado mesmo no lodo. Não era, Marcião? Enterrado no lodo, solteiro, imagina, era um troço, isso era um lixo. E olha, presta atenção, não era um lixinho não, era um lixão. E é bom a gente falar isso porque a gente pode hoje declarar o poder do evangelho e do amor na vida do Márcio. Era ou não era, Christian? Era ou não era? E o Christian sabia que a sexta era a noite da gandaia. Aí lá, trabalhava em shopping, saía 10 horas direto para a gandaia, virava à noite. Christian começou, não, vou estudar a Bíblia contigo à noite. 10 horas da noite, sexta-feira. Foi 1 ano? 2 anos, né? 2 anos. Sabe o que o Christian viu? Te seguir para onde ele ia depois. Porque o bicho saía depois, no início, ele saía dos negócios e ainda ia para a gandaia. Aí ele saía para ver onde é que ele estava indo. Olha aí, tá vendo? E não adiantava, 3 horas o bicho se mandava para o lixo. Mas sabe uma coisa? O Christian, para a glória de Deus, estava vendo o Márcio com os olhos de Jesus, no que o Márcio poderia se tornar. Hoje é um pastor para a glória de Deus. Lindo ou não é, gente? Então deixa eu te dizer, por mais que o teu discípulo desanime você, presta atenção, Jesus olha para ele de outra maneira. Então você precisa orar. Se você está desanimado hoje aqui com discípulos, deixa eu dizer, presta atenção. Se você está ali, oh meu Deus, não aguento mais aquilo, é um troço. Deixa eu te pedir uma coisa hoje aqui em nome de Jesus, vou te pedir isso aqui em nome de Jesus. Para de murmurar, para de profetizar a palavra de maldição sobre aquele irmãozinho e começa a profetizar na vida dele quem ele vai ser em Jesus. E decide investir a tua vida nisso, que você vai ver o que Jesus vai fazer na vida dessa pessoa. Creia, amado. Nós não falamos sobre isso lá em Santarém, mas o pastor Geraldo, que é o pastor da igreja hoje de 60, 70 mil pessoas hoje, foi um bêbado que o pastor Abe Uber encontrou no meio da rua, bêbado, tomou para si, levou aquele homem para casa, deu banho. Esse homem se converteu a Jesus. Hoje ele é o pastor de 70 mil pessoas em Santarém. Sabe por quê? Porque o pastor Abe Uber olhou para o Geraldo e viu o que o Geraldo podia ser. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguma pessoa que não pode ser? Porque quem opera é o poder do Espírito. Deus pode fazer isso com qualquer pessoa. Se nós queremos discipular como Jesus, nós precisamos olhar as pessoas com o olhar que Jesus tem. Tá bom, queridos? Eu me empolgo, começo a pregar. É que aqui tem que ser mestre, entendeu? Eu não sou mestre, eu sou pastor pregador, eu sou profeta. O Shane é mestre, são os dons do Espírito, entendeu? Então é para eu fazer uma coisa, mas eu não consigo. Então vocês me aceitam assim, né? Amém. O D aí, olha só que interessante. Eu vou contar a história rapidamente aqui, porque Jesus quebra uma lei judaica para poder salvar, socorrer uma mulher cirofenícia. Na página 34, lá em cima já, olha, escutar está disposto à mudança. Quer dizer, o discipulador, ele precisa escutar o discípulo e também está disposto à mudança.
Porque o que está acontecendo aqui é que Jesus está passando pela região de Tiro e repentinamente uma mulher aparece, clamando por misericórdia, porque a filha estava endemoniada. Mateus 15, 24. Os discípulos se perturbam, geram um incômodo. Jesus também não dá atenção àquela mulher e responde à mulher de maneira assim teológica. Por quê, queridos? Porque na cultura ali, Jesus, lá em Mateus 15, 24, diz que Jesus tinha sido enviado para pregar a casa de Israel, tudo bem? Aquela mulher era Ciro-fenícia, ela não era uma israelita, uma judia. Então, primeiro, Jesus não podia atender aquela mulher, porque aquela mulher era da cultura helênica, ela não era uma judia, ele não podia, era uma estrangeira, isso era uma lei judaica. Segundo, porque na condição de mulher estrangeira, ela era comparada a um cachorro, que era um animal imundo para os judeus. Então por isso o texto bíblico diz que a resposta de Jesus: não fica bem tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Por que cachorrinhos? Porque uma mulher para o judeu era exatamente o cachorrinho, uma mulher estrangeira. Mas aquela mulher, ela não se contenta com a resposta de Jesus. Sabe o que ela faz? Ela responde, questiona, argumenta com Jesus, dizendo que mesmo os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. E aí Jesus finalmente, diante do argumento da mulher, porque viu por trás daquela mulher o quê? Viu o quê? Fé naquela mulher. A Bíblia diz que ele então vai lá e ele cura a sua filha. E aí os discípulos aprenderam a lição de que o verdadeiro mestre não é quem impõe dogmas, mas quem é capaz de ouvir e mudar a atitude. Eu podia resumir isso aqui dizendo o seguinte: o verdadeiro discípulo que discipula como Jesus não permite que os dogmas, o legalismo, a lei prevaleça diante do amor, mas o amor está acima de tudo. Amém, queridos? Amém? Ele viu o coração, a fé daquela mulher e amou. Depois a gente vai ver que Jesus pagou o preço, não é? Essa disposição mesmo de pagar o preço do Evangelho. E aqui a ideia, queridos, é que Jesus, ele não deixou de proclamar a boa notícia, o Evangelho, claro, não é? De deixar tudo, de abandonar, de vir. Se você é meu discípulo, você vai. Ele pregou claramente a palavra, sem negociar os valores do Evangelho. E aqui o destaque do pagar o preço é que o Evangelho que não perturba não é Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você. A boa notícia do Evangelho, a palavra Evangelho quer dizer, sabe o quê? Boa notícia. A boa notícia, sabe qual é? É que Jesus veio ao mundo e morreu por todos nós que somos pecadores, e que nós não precisamos mais morrer. Nós agora podemos aceitar o sacrifício de Jesus. Essa é a boa notícia, amém, querido? E que pela fé no sacrifício de Jesus nós somos salvos, amém? Então nós nos arrependemos do nosso pecado e colocamos a fé em Jesus. Essa é a boa notícia. Agora presta atenção, o Evangelho de Jesus, ele não é fácil de ser vivido, é ou não é? Mas nós não precisamos negociar, tá? Não, palavra é palavra, e você vai ser perseguido, mas você precisa estar disposto a pagar o preço, tá bom? Viver isso. Em último lugar, escolher e fazer discípulos que discipulem. Como discipulador, Jesus não se conformava apenas em seus discípulos ouvissem seus ensinos. Esperava deles vidas transformadas e frutíferas. Para isso ele os havia escolhido. Diferentemente do costume da época, não foram os discípulos que escolheram a Jesus, mas sim Jesus quem os escolheu. O propósito era claro: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. O texto nos indica em que consistem esses frutos. Página 35. Será o amor entre eles, a capacidade de reproduzir outros discípulos, a intensidade de transformação de vidas, o que logo conheceríamos como fruto do Espírito. O certo é que para que esses frutos crescessem e permanecessem, agora presta o cerne aqui, presta atenção no cerne, a relação entre discípulo e discipulador deveria ser tão profunda como a do ramo e da videira. Por isso o texto destaca bem dois elementos: os frutos
e o relacionamento. Ambos são essenciais para o discipulado. Então, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Jesus escolheu e fez discípulos que discipulavam. O Shane me fez uma pergunta aqui. Qual foi o cerne que vocês viram em Santarém daquele coração daquele povo? Aí eu disse para ele, eu respondi assim: a intimidade que eles têm com o Espírito Santo. Permanecer na videira. Permanecer na videira. Permanecer no Pai. Gente, quando você permanece no Pai, os interesses do Pai passam a ser os seus interesses. Está entendendo isso? Aquilo que bate forte no coração de Jesus começa a bater forte no nosso coração. E você vai fazer discípulos. Jesus escolheu alguns, mas discípulos que iriam dar fruto, frutificar no reino de Deus. Então deixa eu falar uma coisa, fechando a minha palavra hoje à noite aqui, que é o seguinte. Quando eu falei amando pessoas e cuidando bem delas, você não pode esquecer que a melhor maneira de você amar e cuidar de pessoas é realmente levá-las para a intimidade com Deus, para que elas sejam transformadas à imagem de Jesus e passem a viver para Jesus, para a glória de Deus, para investir no reino de Jesus. Nós não estamos aqui, gente, para fazer massagem no ego dos discípulos. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus. E nós temos que posicionar os nossos discípulos na direção do propósito de Deus para a vida deles. A minha oração lá em Santarém foi que o mesmo fogo, não é? Eu vou tirar a palavra fogo, que a gente já viu aqui teologicamente, né? Mas a mesma paixão, amor, pela comunhão e intimidade com o Espírito Santo, incendeia o nosso coração nessa igreja aqui. Sabe por quê, amados? Porque a gente não vai fazer discípulo sem amor e sem paixão. Isso é um mover do Espírito. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos que fazer, mesmo que essa paixão não esteja ardendo, porque é uma questão de mandamento. Tá bom? Só que quando você estiver apaixonado, você vai ver isso acontecendo numa dimensão muito mais poderosa do que só pela razão leva você. Tá bom, gente? Vamos lá, Shane, você, lá. Obrigado. Nós vamos entrar no outro... Pode mudar o PowerPoint. Nós vamos entrar em outro momento, que vai ser nos próximos semanas. Talvez um ritmo que você não estava preparado para isso, mas esse curso é chamado Melhores Vendas em 30 Dias. Não sei quem é que trabalha com vendas aqui, mas Melhores Vendas em 30 Dias. É uma promessa, nós queremos fazer essa promessa, você pode melhorar suas vendas em 30 dias. Agora, eu quero começar esse pensamento com uma parábola do vendedor. Então, imagina você está dirigindo seu carro e bate o carro. Eu sei que ninguém aqui bateu o carro até agora, mas vamos dizer que acontecesse e alguém batesse no teu carro e você, então, o teu seguro te dá 60 mil para comprar um novo carro. Um bom seguro, graças a Deus. Você chega, então, de ônibus lá na revenda, né, perto da tua casa, e você chega lá, não sei se você faria dessa forma, chegar para o vendedor e dizer, com licença, eu tenho aqui um cheque do meu seguro, né, e é um cheque de 60 mil. Você tem um carro que você venderia para mim por 60 mil? É assim que você faz? Você não faz dessa forma? Mas a verdade, vamos pensar, se fosse verdade que o seguro te desse 60 mil, essa é a verdade. Você tem 60 mil para gastar. Você não chegaria para aquele vendedor, com uma pessoa honesta que você é, e diria assim, ó, eu tenho 60 mil e eu gostaria de gastar num carro. Você me venderia um carro? Por que você não faria isso? Porque existe o código do comprador, o sistema não escrito de comprar. E ela começa com o quê? Comece ofuscando. Essa é a lei. Tu tem que ofuscar a verdade. Você vai chegar lá e o cara vai fazer, olha, tudo bem, como vai? Posso te ajudar? E você vai responder provavelmente algo assim, estou só olhando. Mentiu. Acabou de mentir, né? A gente sabe,
Tu não está só olhando, tu está procurando um carro, porque bateram no teu carro e tu está com 60 mil no bolso. Mas não, eu estou só olhando. Tudo bem. O processo do código do comprador começa com ofuscando a verdade, né? Mas tudo bem, a gente entende e faz parte do processo. Os bons crentes ainda fazem isso também. Aí vem ali, você quer informações que aquele vendedor tem, mas você não quer nenhum compromisso com aquele vendedor. Você tem direito de ir em muitas lojas, né? Então você vai querer tirar informações, você vai ter que dar ouvido para ele o suficiente, porque o cara está todo animadinho ali, pá, porque você diz assim, estou só olhando, aí o que ele fala? Mas é um ótimo dia para olhar. Você, inclusive, chegou no dia da promoção, né? E aí você começa, ele, olha, está vendo todas aqueles tarjeta vermelha assim nos carros, você que é dia da promoção da tarjeta vermelha. Você escolheu o melhor dia. E olha só, aí você sabe que ele está apresentando uma coisa que ele decorou, talvez na frente do espelho ali. É um ótimo dia para chegar. Que bom. Imagina ele em frente do espelho falando isso aí, né? O Eliseu está rindo aí, mas imagina o cara em frente do... esse é um ótimo dia para chegar. É um ótimo... Sabe? Tá assim. E você diz, olha, eu vou aguentar o suficiente desse negócio aí, porque o cara tem algumas informações que eu preciso. Mas no teu coração está dizendo, olha, ele não está passando mão em ninguém aqui. Eu sei, na cabeça de ninguém. Eu sei que ele está querendo me vender um carro. Então você começa a pegar aquelas informações, né? E aí ele chega naquele... E aí, vai ser hoje então que vou te colocar um desse lindo carro. E você faz o processo de adiar. O cara vai adiar o processo. Olha, eu preciso falar com a minha esposa. Né? Eu preciso... Aí entram vários desculpas. Olha, eu só passei aqui, mas na realidade tem alguém me esperando ali na esquina. Aí tu começa várias desculpas para adiar o processo. E aí vem, esconda-se. Próximo negócio. Tá, tudo bem, mas... aí, posso ter teu telefone? Claro, claro. Aí você vai dar... mas deixa eu pegar o seu, né? Porque você vai marcar o número dele. Aí ele vai ter acesso ilimitado para o seu correio de voz. Esse vendedor vai poder te ligar quanto ele quiser, né? E vai direto para o correio de voz, E aí você, então, esconde, você sai dali. Por que o cara não fala assim? Por que não existe assim aquela ética do comprador dizer, muito obrigado pelo seu tempo, na realidade eu vou comprar com outro, eu só passei aqui para pegar as informações, mas você pode me ligar ou não, só vou deixar cair no correio de voz, mas obrigado. Por que a gente não faz isso? E o cara fica ali, ligando, né? E você deixa passar. Então, faça o vendedor correr atrás. Esses são 5 pontos essenciais do código do comprador, né? Agora, existe, ao mesmo tempo, porque é uma novela mesmo, está acontecendo do outro lado, assim, do outro coração ali naquela loja, o código do vendedor. O coração dele também está batendo simultâneo com o seu. E o que acontece? Você chega, ele vê tu entrando assim, pá! Aquele ali vai comprar um carro hoje. Eu orei, paguei meu dízimo, eu sei que Deus vai mandar né? Deus vai mandar alguém me abençoar para vender um carro. Então ele chega perto assim, e aí ele sabe que tu vai dizer, estou só olhando, então ele está pronto. No momento que tu diz isso, ele diz, mas é um ótimo dia para olhar. E ele já decorou realmente, ele passou um tempo assim, decorando tudo que ele vai dizer, até o sorriso que ele vai usar, né? E ele disse, olha, esse é um ótimo dia que você está procurando aqui, porque essa época do ano é a melhor época, assim, pós a eleição, agora vai liberar todos. Aí ele começa, você começa, o comprador está ali, está ouvindo, e o vendedor pensa, pá, ele está amando. Eu estou falando todas as informações que eu decorei, ele deve estar gostando, né? E aí vem, tente primeiro o fechamento. Já fez ele sentar ali e cheirar cheiro de carro novo. Imagina você e tua família nesse carro. Fecha os teus olhos. Pensa assim na estrada aberta. E o vendedor diz, pá, está dando certo, está dando certo. Aquele cursinho que eu fiz, está dando certo. E aí o cara está mostrando, porque ele quer as informações, né? Ele está mostrando um pouquinho que está gostando. E aí ele tenta o primeiro fechamento. E aí? Vamos te botar num carro desse hoje? E aí vem os obstáculos. O cara tem que falar com minha esposa, mas você está preparado, você tira o celular, mas está aqui meu celular, pode ligar para ela agora. Aí você faz o quê?
vença os obstáculos. Quem é vendedor sabe que tem que passar por isso. O cara começa com os obstáculos, tá, mas eu gostaria de ajudar a vencer esses obstáculos. Aí vai para o segundo fechamento. Mas aí ele sai fora e aí você agora vai correr atrás com alegria. Então, esse é o conjunto entre do código do comprador e do vendedor, né? Então, imagina, o vendedor está lá, o comprador está lá em casa, já foi 3 lojas diferentes e decidiu comprar na terceira e nem vai falar para você. Mas você está em casa lá, assim, querida, será que está cedo demais para ligar? Será que eu acho que ele vai comprar comigo? Ah, eu vou esperar para amanhã, Aí amanhã tu vai para o serviço, será que eu ligo? Não ligo? Parece uma coisa de namoro, né? Será que eu ligo, não ligo? Aí tu liga lá, cai no caixa postal. Tá bom. Porque, será que é uma maneira sadio esse compra e venda? Assim, não teria uma maneira mais sadio para comprar e vender coisas? Um pouquinho mais baseado na honestidade? Talvez um pouquinho menos baseado em deixar outro cara correr atrás sem informações, ou talvez o cara pensar que teria que vender com todo aquele diálogo decorado. Sabe que os melhores vendedores, tem alguns deles aqui, os melhores vendedores do mundo, alguns estão aqui, mas ninguém vê eles como vendedores, são médicos. Os médicos são os melhores vendedores do mundo. Por quê? Porque ninguém pensa que o cara é vendedor. Mas se tu pegar só a economia americana, 11% de toda a economia americana, a indústria farmacêutica, ele é conduzido por médicos. Diz assim, vai comprar esse remédio. E o cara vai lá e compra. O cara até dá a marca, assim, eu comprei essa marca aqui. E o cara vai lá e compra. Por quê? Porque ninguém pensa que aquele cara está vendendo. E provavelmente a maioria dos médicos não ganham nada, né, estão indicando que eles acreditam naquele remédio mesmo. Mas eles... É o que eu acredito, né? Eu acredito. Eu tenho médicos que são meus amigos, eu acredito. Por favor. Mas ninguém percebe eles como vendedores, mas eles conduzem um bom pedaço da economia. Mas por que um médico... qual é o processo de venda que o médico tem? Vamos dar uma olhada nisso. É um pouquinho diferente do que eu acabei de apresentar. E nós sabemos que nem todos os vendedores de carro têm esse estilo. Tem muitos que vendem já como médicos. Olha só. Primeiro, eles estabelecer a partir de um patamar de confiança paciente-médico. Quando você chega lá no consultório médico, imagina se tu chegasse lá para falar com o médico e disse, olha, que bom dia que você chegar, nós estamos em promoção com a bacia, né, de titânio. Hoje, um bom dia, você chegou no dia certo. Você ficaria lá naquele consultório se ele te desse uma promoção de joelho? Hoje, esse mês aqui, joelhos trocados assim, 50%. Ninguém ia acreditar nesse médico, né? Mas eles começam com um bom relacionamento entre paciente e médico. Com aquele olhar assim, tipo... né? De cuidado. É verdade. Tá, segundo, desenvolver um bom comportamento lado do leito. Eu já tive vários médicos, esse ano tive alguns, e eu quero dar graças a Deus que Deus me deu alguns médicos com bom comportamento lado do leito. Como é que é? Bedside manner em inglês. Os caras vão com cuidado. Pode ser realmente deitado no leito, ou você pode estar ali no consultório deles, e eles estão com paciência te escutando, não tentando te empurrar que nem gado, né? Às vezes acontece. Eles querem te tirar dali para entrar outro, mas não. Um médico de confiança, ele tem um bom comportamento ali, ouvindo você falar daquilo que está doendo. Terceiro, determine um contrato inicial. Você não chega no médico, assim, no consultório lá, e diz, olha, eu queria ver ele agora. Deixa eu entrar aí. Eu vim para ver, o médico quer entrar agora. Não, você liga antes, você marca, você ainda se submete a esperar meia hora lá, talvez mais, mesmo com o horário marcado, e você ainda espera e gosta quando é recebido, mesmo que está esperando, né? Você fica feliz, só 40 minutos, depois, e eles vão me receber. E tu fica feliz ainda, né? Porque tem um contrato inicial. Não é você se encontrar na rua com o cara, tá doendo aqui, ó. Aí tu começa... Não. Nem tu ia respeitar esse médico e nem ele ia te dar um bom cuidado se fosse fazer assim, encontrar na rua, ele te cobrar ali na rua. É um contrato inicial de acordo. 4, obter uma lista das dores. Tu imaginou
começando a falar com o teu médico, como o cara comprando o carro, começou, estou só olhando. Tu marca, tu vem, tu senta, e o cara diz, o que está acontecendo? Estou só olhando. Né? E daria certo? Por que tu ia até lá para ficar dizer que está só olhando? Não, tu diz, cara, tu sabe que ele é cardiologista, mas tu vai falar até do dedão onde dói. Diz, cara, e até aqui, ó, no dedão está doendo. E ele só está olhando aqui, diz, não, mas tu podia olhar minha coluna também, já que nós... Tu fala de todas as dores para o médico, tu abre tua vida ali, porque tu sabe que vale aqueles R$200, e tu quer realmente, vai ser difícil tu voltar. Então, olha, enquanto eu estou diante do médico, eu vou falar tudo que dói. Né? Então, ele está ali anotando uma lista das dores. Ah, dói mesmo? Na coluna também? A unha do pé? Então, isso aí. Tem uma ligação entre a unha do pé e o sobrancelha. Doendo. Ele pode até fazer uma ligação, mas sabe que... Ah, tá bom. Quase todos os sistemas de vendas hoje são baseados em opções e benefícios. Aquele vendedor do carro que eu falei, ele vai te falar as opções do carro e os benefícios de comprar aquilo. Mas o médico, ele é impulsionado pela dor da pessoa. Por isso que dá certo, é outro processo. Conversa sobre orçamento, o médico vai dizer, olha, realmente precisa trocar o joelho. Isso não é um procedimento muito fácil, ela é confiável, hoje acontece todo dia, né? Mas custa 50 mil, né? E tu vai ficar em recuperação 6 meses. O cara fala honestamente para ti o que está acontecendo. E aí você confia nele mais ainda. Respeitar o processo de finalização de decisões. Você tem seguro para isso? Eles vão perguntar. Ele não vai tentar fazer você assinar um acordo de mudar o joelho naquele dia se tu não tem seguro. E se for uma criança? Ele não vai dizer assim, ó, criança, aproveitar que os pais não estão aí dentro da sala, assina aqui para trocar o joelho. Né? O médico vai respeitar que é uma criança que tem que falar com quem está encarregado ali. Se é uma família, chamar o pai da família, olha, nós estamos falando sobre isso, sobre o seu filho. Né? Ele respeita quem pode fazer as decisões. Havendo combinação, aí começa uma apresentação. Olha só, não foi a primeira coisa que aconteceu. Houve uma combinação, marcaram esse momento de falar, e depois ouvir as dores. Ele entendeu tudo que estava passando naquela pessoa, depois ele diz, olha, realmente esse é o custo, vamos contar o custo agora. Depois diz, olha, está pronto? Então deixa eu te dizer assim, ó, essa marca aqui eu acho que seria melhor para ti, e a decisão é feita assim, ó, você decide, assina aqui e vai ficar pagando para 30 anos. Mais ou menos isso aí. Mas tu viu a diferença? Totalmente diferença? Nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Mas o que nós acabamos de falar, a diferença entre o processo de vender carros ou ser atendido pelo médico, e a gente sabe que o bom vendedor de carro, ele já vende carro como um médico atende as pessoas. Está mais interessado nas dores da pessoa do que em vender aquele carro. Você fala da sua fé como um vendedor ou como um médico? Nós queremos, já que estamos falando sobre discipulado e fazer discípulos, o início de fazer discípulos é compartilhar o Evangelho. E quando eu ouvi essa apresentação, eu estava em Portugal alguns anos atrás, e um cara que treina vendedores fez isso para missionários. Eu sei que eu terminei esse momento assim, que estava começando a encher os olhos de lágrimas, que eu me enxerguei levando o Evangelho como fosse um vendedor, querendo forçar uma apresentação decorada em cima das pessoas, sem ouvir as dores delas. Eu vi tantas vezes na minha vida, eu chegando e botando ali, forçando uma apresentação decorada, sem nem ouvir as dores da pessoa. E Deus começou a me constranger, Shane. Você está amando as pessoas ou você está evangelizando? Nós falamos sobre o que foi visto lá em Santarém, né? Deus, eu peço que durante nosso curso aqui, nós possamos ser constrangidos pelo Seu Espírito, Deus, para a gente poder enxergar outras pessoas com aqueles mesmos olhares que o médico enxerga com muito cuidado ali, chegando e perguntando onde é que dói, deixando aquela pessoa compartilhar sua história.
E nós chegando assim com muita oração e muito cuidado, talvez marcando um momento para tomar um café com eles, em vez de tentando agarrar eles na rua para falar, quando eles não têm tempo para compartilhar ou ouvir. Ou de repente, marcando assim um tempo de dizer, olha, eu quero só ouvir hoje. E depois orar muito sobre compartilhando a nossa fé com aquela pessoa. Mas Deus nos permite aprender mais e mais como podemos compartilhar Cristo com um pano de fundo de ouvir dores e chegar com a única solução que é Cristo, do que talvez compartilhar a fé batista e querer fazer que as pessoas façam decisões. Deus, nós queremos vidas transformadas, nós queremos ver pessoas discipuladas com muito amor e cuidado, Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite. Semana que vem a gente avança um pouquinho mais sobre evangelismo junto com o discipulado.